Boa noite, Tiago Rebolo, boa noite, Alexandre Mulatim, boa noite, Ney Lopes, pré-candidato ao Senado, que já está aqui conosco no estúdio. Fiquem todos à vontade. Boa noite, Ney Lopes. Primeiro o senhor. Olha, boa noite. Para mim é uma satisfação voltar aqui a 98, conviver com o Felipe, com o Mulatinho, com o Tiago, aqui que eu vim tantas vezes como colaborador e agora venho nessa disputa, pré-disputa que eu estou enfrentando, e estou muito feliz e à disposição dos ouvintes e de vocês. Boa noite, bancada. Boa noite especial ao amigo e à amiga ouvinte do Repórter 98. Um abraço, doutor Ney, seja bem-vindo. Bem-vindo, doutor Ney, boa noite para o senhor, boa noite, Mulatinho, Felinto, boa noite a toda a audiência da 98 FM. Vamos começar a falar das coisas do dia hoje aqui, que, aliás, desde a semana passada, a questão do aumento da Petrobras, que deu de uma lapada só 14% no diesel e 5% na gasolina, não foi isso, Thiago Rebolo? Isso, quase 6%. Tá danado. Ostentação até pouco tempo era completar um tanque de gasolina, mas mais ostentação do que isso é completar um tanque de diesel, Mulatinho. Tá complicado. Tá complicado. Mas eu vi de diesel esse fim de semana a 8,75 aqui na Grande Natal, em Parnamirim especificamente. Nesse posto, o diesel estava mais caro do que a gasolina. Esse posto por onde eu passei. Realmente, o impacto tá grande. Viu? É um cenário inimaginável, né? Pra qualquer um que você dissesse que ia ter essa escalada de preço. O desdobramento dessa situação da Petrobras é um cenário, ao meu ver, aliás, uma conjuntura de cenários inimagináveis. Pai Danilo Sá, que ano passado dizia que esperava que a gasolina fosse chegar a R$10, né? E eu pensava, isso aí é uma coisa impossível de acontecer, mas hoje é uma possibilidade. Está quase o profeta real. Do apocalipse, viu? Que está se aproximando. Infelizmente. O fato é que esse reajuste aí aumentou a pressão sobre o atual presidente, que renunciou, José Mauro Coelho, e imediatamente a Petrobras anunciou Fernando Borges como um novo presidente interino, mas isso não abrandou em nada a temperatura. Está tendo reunião na casa de Arthur Lira, estão se buscando soluções aí, estão sendo buscadas soluções para que de alguma maneira, de alguma forma, ou num conjunto de maneiras e de formas, a gasolina e o diesel possam vir a baixar. Dentre um modelo que vem ganhando força é uma tributação extra em cima da contribuição sobre o lucro líquido, né? Elevando esse imposto e convertendo, que seria em cima desse ganho, a excepcionalidade do ganho do momento, e isso seria convertido para a população numa forma de subsídios para motoristas de aplicativos, caminhoneiros, motoboys e atividades similares. Mas o fato é que é uma coisa extremamente delicada, porque também passa por aqui o valor de mercado, uma das maiores companhias aqui do Brasil, e forte repercussão internacional. Vide que a própria Comissão de Valores Mobiliários hoje também já entrou com questionamentos quanto à possível interferência, ou seja, cria um ninho de gato, um furacão aí, que deixa a gente preocupado enquanto cidadão, enquanto observador da cena aí. E aí eu pergunto também, Tiago Rebolo, você teve mais alguma atualização em cima disso? O José Mauro Coelho, né, Felinto, que era o presidente da Petrobras, ele já estava de saída do cargo, né? Vamos lembrar que no mês passado o presidente Bolsonaro indicou Caio Paes de Andrade para substituir José Mauro Coelho. E nas últimas semanas a Petrobras vinha respeitando todo aquele processo burocrático, né, até efetivar a troca no comando. Hoje José Mauro se antecipou a esse processo e renunciou diante da pressão tanto de Bolsonaro quanto de alas do Congresso para que ele deixasse o cargo. Então ele antecipou a saída. Esse presidente interino que assumiu, ele deve ficar aí cerca de 24 a 48 horas no cargo. Há uma expectativa de que ainda hoje a Petrobras oficialize o novo presidente Caio Paes de Andrade, que era o desejo de Bolsonaro desde o mês passado. A reunião está prevista para amanhã, não é? Ou foi antecipada para hoje? Mas está tendo uma reunião na casa do presidente. Não, da Petrobras. É porque tem a perspectiva de uma reunião emergencial, que pode ser convocada a qualquer tempo, justamente para oficializar essa mudança. A expectativa é essa, então, de mudança imediata no comando da Petrobras, já para o nome indicado pelo presidente Bolsonaro. Felinto, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tem tentado encampar essa tese desse subsídio, né, que você mencionou, que seria essa espécie de colchão que amortizaria para a população o impacto pelas reduções, pelos aumentos, né, no preço dos combustíveis. Essa tem sido apontada como realmente um caminho para solucionar, pelo menos temporariamente, reduzir o impacto para o cidadão, porque a estratégia do ICMS, ela que inclusive está para entrar em vigor, efetivamente vai entrar, mas diante desse novo aumento, uma coisa anulou a outra, né? Então resolve momentaneamente. Então a expectativa é que realmente saia esse subsídio para mitigar de fato
o impacto. Agora a Petrobras, só sexta-feira, perdeu algo em torno de 25 a 30 bilhões de reais de valor de mercado. Hoje foi mais um dia tenso para a Petrobras, os investidores temendo essa intervenção mais drástica do governo no comando da empresa. A Petrobras hoje fechou com alta de 1,14, só fazer o registro. No final do dia acabou fechando em alta. Isso. Passou o dia turbulento e fechou em alta. O complicado disso tudo era que a gente sempre vinha discutindo e repetindo que o sistema dos combustíveis e pela gestão da Petrobras, ela tem uma linha clara, transparente e uma gestão que já era aceita, né? Tem que ter a competitividade do preço internacional, exerce uma série de regras. E agora, o que é que o Congresso está falando? De mudanças de regras, né? Então essa corrida contra o tempo é para promover essas modificações das regras. E as falas de Arthur, que tem feito o Arthur Lira no Twitter dele, nas redes sociais, têm sido bastante agressivas. Fala em terrorismo corporativo, fala que esse já deveria ter renunciado há muito tempo. É que a verdade, né, Mulatinho, que o Centrão, você pode dizer tudo ou qualquer coisa sobre o Centrão, menos de que ele não tem uma visão de longo alcance, né? Ele sempre percebe situações e necessidades e movimentos sempre de uma forma precoce em relação ao restante do mundo político. E o Centrão já está vendo com clareza que se não houver algum tipo de contenção desses reajustes e de repercussão imediata no bolso dos brasileiros, isso dificulta muito o projeto de reeleição do presidente Bolsonaro. E aí esse esforço concentrado, coletivo e eu diria até muito agudado de manifestar, primeiro descolar do funcionamento da Petrobras, segundo de desconstrução da imagem da companhia, terceiro de um processo de intervenção e de envolvimento na gestão da companhia, que está sob um regime de compliance com paridade do preço internacional desde o governo Temer, quando na ocasião a sua presidência foi assumida pelo Pedro Parente. Então, para mim, está claro isso. Aí, pela experiência aqui, não é a nossa entrevista ainda, mas eu pergunto aqui ao doutor Ney, estará o Centrão com essa visão de lince antes da hora e se precavendo e tomando posição numa tentativa de proteger ou de facilitar um projeto político de reeleição do presidente Bolsonaro? Sem dúvida, Felipe. O que eu acho, em resumo, é que essa crise do petróleo no mundo todo, ela está desafiando as leis da economia, a ortodoxia econômica, a questão de teto de gasto, tudo que a economia recomendava como caminho para um crescimento estável está sendo desafiado. Começou com a pandemia e agora continuado com essa questão do petróleo. Então, eu hoje fiz até uma pesquisa. Uma guerra fora de época danada, essa da Ucrânia, né? Que sucedendo. Sim, a guerra também, claro. A guerra foi muito bem lembrado por você, que é um fator determinante também pela influência que tem. Eu hoje escrevi um artigo aqui para o nosso Tiago, para o Agora RN de amanhã, em que eu mostro exatamente isso. Na França estão subsidiando 15 cents de euro. 15 centos de euro. No Japão, subsidiando. A Itália fazendo uma campanha de aumento das energias renováveis. Os Estados Unidos isentando impostos nos estados todos e Biden também dando dinheiro no bolso da população para poder enfrentar. Então, isso era paternalismo, isso era populismo. A ortodoxia econômica dizia sempre que não resolvia, a gente sabe que não resolve, mas é o estado emergencial. Nós estamos diante de uma situação de emergência que o Estado tem que chegar e está chegando. Então, trazendo para o Brasil, eu acho que, e aí o Centrão vem discutindo isso e outras pessoas, além do que já foi feito, eu concordo com o que o Congresso aprovou, concordo, os estados vão sofrer, os municípios vão, mas também tiveram um aumento de receita muito grande, porque na medida que subiu o preço da gasolina, a receita subia também. O percentual então tem aí um superávit que não está se falando. Certo. Né? Mas mesmo assim ninguém gosta de perder receita, eu entendo isso. Agora, é preciso formar o que o Tiago falou, um colchão, e esse colchão que amortiza esses preços começa
o governo abdicando desses dividendos bilionários que são distribuídos. Fala isso aqui, a gente nem falando, semana passada reforçou isso. Acho que para facilitar a condução e a busca de uma solução coletiva aqui, seria interessante o primeiro dever de casa ser praticado pelo governo na explicação desse imenso acesso a dividendos do resultado da Petrobras auferidos pelo acionista majoritário, que é o governo brasileiro. Tem duas questões aí, né, Felipe? Primeiro, que a própria legislação, né, impede que a Petrobras adote medidas que prejudiquem o seu funcionamento. Isso é um ponto importante. Inclusive, a lei das estatais aprovada é justamente para proteger as empresas desse tipo de ação, para que ela não corroa, não tenha suas finanças corroídas. E o segundo aspecto, quando a Petrobras lucra, isso é bom para o governo também. Veja só, hoje, dia 20, a União está recebendo 8 bilhões e 800 milhões de reais de dividendos de distribuição de lucros da Petrobras. Até mês que vem, o governo vai receber 32 bilhões. Então, assim, é um dinheiro que o governo não teria se a Petrobras estivesse em prejuízo. Então, o que o governo faz com esse dinheiro? Pega uma parte disso e cria esse subsídio. Não para todo mundo, mas pelo menos para a população mais pobre ou quem depende disso, que são os caminhoneiros. A começar por aqueles que movem suas vidas a partir do veículo de transporte. E que movem o país, né? Move o país. E já vai ter que atender o transporte público no Brasil todo. Sim. Porque as empresas não vão ter como bancar R$8 o diesel. É incrível. Quase 9, eu vi ontem 8,70. Lembrando que o aumento anterior foi na ordem de 8% e vírgula alguma coisa e agora 14%. Então, somando aqui a grosso modo, nós estamos falando aqui de 23% de aumento. E com detalhe, quase um quarto de aumento. Hoje a Abicom soltou uma nota reforçando que mesmo com esse aumento de sexta-feira, ainda estamos com o preço do diesel defasado em relação ao preço internacional. Ou seja, para equilibrar e para evitar que falte combustível, vai ser necessário subir ainda mais. A bem da verdade aqui e do senso de justiça, é também preciso aqui fazer um registro de colaboração dos empresários de postos de gasolina. Porque na semana passada eu coloquei gasolina a 7,14 no domingo. Quando foi segunda-feira, o mesmo posto estava vendendo a 7,69. Na segunda, de domingo para segunda. Na sexta-feira, 7,89. E o preço não havia sido alterado. O reajuste era a partir de sábado. E nas refinarias, ou seja, aqueles estoques ali, é preciso também cada um dar. E aí de sábado subiu de novo, porque sim, hoje já tem posto cobrando 8,19. Então é assim, R$1 a mais não é muito dinheiro, rapaz. É muito dinheiro. Eu queria mandar um abraço aqui, pessoal da bancada, para o Deda Hermógenes, diretamente do sítio São Domingos e Jaçanã, viu? Sobre que o Deda Hermógenes gosta de contar histórias antigas e fazer perguntas. Quem sabe trazer, convidar ele aqui para a bancada. Um abraço para toda a população de Jaçanã, e em especial a Deda Hermógenes, lá do sítio São Domingos. Clima maravilhoso. Clima da Suíça, Jaçanã. Frizinho. Eu gosto muito de Jaçanã. Vamos começar a bater um papo com o pré-candidato ao Senado, Ney Lopes. Começando aqui, viu, Ney? Lidando aqui, os ouvintes do chat aqui no YouTube, o Cirilo Félix disse: Ney Lopes é um homem preparado, só não teve sorte de ter um governo que faça faça uma coligação para ganhar. Deve ser uma coligação, acredito. Aí referindo a cabeça da chapa. Isso, né? Já o Felinto dos Santos, o Xará, que toda noite está aqui com a gente, grande Ney Lopes, jurista. E o Edmar Araújo: gostaria de parabenizar o repórter 98 por trazer Ney Lopes, pois sou muito fã dele. Aí eu começo lhe perguntando, pré-candidato Ney Lopes, seja bem-vindo ao Repórter 98, agora o nosso papo começando de vero. Como é retornar, voltar a submeter seu nome a uma candidatura majoritária depois de um bom tempo, né? Como é essa experiência? Olha, Felito, esse bom tempo que você fala, que é de 2007 para cá, eu tentei sempre oferecer os meus serviços e a minha vocação ao Rio Grande do Norte, mas ocorreram circunstâncias partidárias que não permitiram eu ter a legenda para disputar, mas eu tentei. Dessa vez, graças a Deus, estou com saúde, e considerando que o quadro nacional e estadual é gravíssimo, eu achei que não devia me omitir, considerando que o povo do Rio Grande do Norte foi muito bom para mim, me deu 6 mandatos de deputado federal, me permitiu uma experiência muito grande no Congresso Nacional, e que se eu chegasse lá como senador, com essa experiência eu não ia aprender a andar dentro do Congresso. Eu no outro dia me tornaria o advogado do Rio Grande do Norte, como fui no passado.
Então resolvi ser candidato. Ingressei num partido pequeno, um partido que é feito mais à base do idealismo. Nós não temos grande tempo de TV, nem temos fundo eleitoral, mas já está crescendo, porque já fizemos uma coligação com o Patriotas, que é um partido mais estruturado já. Foi até anunciado semana passada, né? Foi, e há perspectiva de uma outra coligação, que eu não vou falar, mas já está sendo negociado. Então, eu pessoalmente estou na luta e muito estimulado. Você veja que candidato é como noivo, né? Ele é sempre otimista. Então, o Tiago deu aqui a pesquisa e eu me animei com a pesquisa, embora tendo 2 e pouco %, né, Tiago? Sabe por quê? Porque eu acho que se você tem um candidato a senador que anda na garupa da moto do presidente, se você tem um candidato a senador que, se não anda, tem ao dispor também uma garupa do governo do estado, aliás 2, e ainda existe mais de 40% de indecisos, a eleição não está ganha. A disputa está em aberto. Eu não vou ter a pretensão de dizer que eu vou conquistar esses votos, não, mas vou disputar. E tudo pode ocorrer, inclusive ganhar. Na sua leitura, Ney, qual seria a diferença do Ney senador para os demais candidatos, pré-candidatos ao Senado que estão postos? Olha, eu não faria essa diferença, porque daria, assim, proporcionaria uma certa autossuficiência, ou então um demérito. Então eu prefiro considerar todos eles como legítimos. Não, legítimo sem dúvida, mas como o pré-candidato Ney Lopes imagina o projeto como um diferencial, uma vez conquistando o mandato de senador, em relação aos demais que estão aí? Olha, eu sinceramente me permito lhe dizer, para não fugir da pergunta, o seguinte: Rogério é candidato. O perfil de Rogério não é de legislador, o Rio Grande do Norte sabe. Ele foi um bom ministro, ele trouxe benefícios para o Rio Grande do Norte, eu sempre disse isso e proclamo. Mas o Senado não é governo, nem é presidência da República, é legislador. E como legislador, a marca dele que ficou foi legislando na Previdência e na CLT. O nosso Rafael Mota é um rapaz que eu respeito, sou amigo da família. Desculpa, doutor Ney, o senhor falou, a marca de Rogério de fato foi essa. O senhor entende isso como uma mácula? Ele ter sido relator da reforma trabalhista e ter tido um protagonismo na questão da reforma da Previdência? Eu acho que é uma marca que ele vai ter que responder durante toda a campanha. Mas você entende como um atributo negativo? Eu acho que mais negativo do que positivo, porque eu não sou contra nem a reforma da Previdência, nem a reforma trabalhista, mas eu sou contra a forma como ela foi feita. Por exemplo, na reforma da Previdência, o exemplo que a gente viu na Alemanha, sobretudo, e viu na Áustria e em outros países, foram ajustes na legislação, mas preservando o direito de quem já estava no sistema. Aquelas regras iam valer para quem ingressasse no sistema. Então é muito duro você ter certas medidas que foram tomadas na reforma da Previdência, desarticulando, por exemplo, uma esposa, uma mulher que é viúva de um servidor público, o marido morre, ela passa a receber a metade do que ele ganhava. Então é muito duro isso. Isso invalida a reforma da Previdência? Não, mas precisa alguns aspectos. Eu poderia citar também outros aspectos, mas não vou me aprofundar. Com referência a Rafael Mota, ele é um jovem deputado, tem uma boa convivência, mas ainda a gente, pelo menos eu não conheço uma prestação de contas legislativa que ele tem a fazer ao Rio Grande do Norte. Se tem, eu estou sendo injusto. Porque eu estou fazendo essa análise, Felipe, porque eu me prendo muito à competência do cargo que você disputa. Um senador é para fazer lei. Um senador é igual no país todo. São Paulo tem 3, sim. Rio Grande do Sul tem. Se você é a casa da equivalência, né? É uma equivalência. Da casa da federação. Então você tem que ir para lá para lidar com lei, para debater, para discutir, para inserir na hora própria, por exemplo, certas coisas. Você veja o seguinte: um dia desse eu estava escrevendo um artigo, desculpe aqui, eu estou me alongando, mas eu só citar Bolsonaro sobre Carlos Eduardo, daqui a pouco eu queria que o senhor falasse. O senhor falou Rogério, Rafael, faltou Carlos Eduardo. Também falarei. Mas deixa eu lhe dizer essa, eu estava escrevendo um artigo sobre esses planos de saúde, sobre essa decisão do Superior Tribunal de Justiça. A exclusão da tabela de procedimentos da ANS, né?
Como? Da exclusão de alguns procedimentos da tabela e não cobrir alguns procedimentos fora da tabela da ANS. Achei um equívoco muito grande. A decisão vai ser reformulada. Mas eu apreciei o seguinte: eles colocaram lá uma reivindicação dos planos de saúde que diz: não, a gente fez essa mudança, mas se tiver um tratamento que seja demonstrado que é atualizado, continua do jeito que é hoje. Ora, isso é uma pegadinha. Como é que você é um enfermo, está numa cama, vai demonstrar que o tratamento que o médico lhe passou, ele é moderno? Isso é uma pegadinha. Aí eu pensei comigo mesmo: se eu fosse legislador, eu sugeria uma emenda na lei. Sabe qual é? Como o plano de saúde é uma relação de consumo regulado pelo Código do Consumidor, você aplicar, não, tá certo, o plano de saúde quer estudar se o plano é moderno ou não, eu concordo. Agora aplica a relação do Código de Consumo, que diz que inverte o ônus da prova. Sim. Ele tem 24 horas para mostrar que o plano não é moderno. Se não mostrar, o usuário tem razão. Aí tá certo. Mas não colocar nas costas de quem tem o plano de saúde. Então você veja que legislar é uma coisa. Eu não estou aqui querendo fazer autoelogio, mas eu tenho experiência, eu diria até vocação para isso. Eu fui presidente da Comissão de Justiça e gosto de fazer isso. Por essa razão é que eu estou nessa luta. Quanto a Carlos Eduardo, para eu não fugir aqui, que o Tiago lembrou, né? Carlos Eduardo é uma pessoa que eu também tenho um bom relacionamento, tem legitimidade, mas ele assumiu uma posição que começou, ao meu ver, tendo a grande dificuldade de dividir a sua própria família. A partir daí ele passou a enfrentar um obstáculo, digamos, dentro de casa com relação à família. E agora dividindo com o Rafael Mota, né? Não sou eu que vou dizer se ele vai ter condições de superar ou não, mas é também uma disputa muito difícil, porque você vai pegar a votação do PT, digamos, e das forças de governo hoje no Rio Grande do Norte, divide aí, ou por 2, ou o que seja. Tem o bolsonarismo e tem os indecisos, os independentes, as pessoas que vão escolher da sua maneira. É daí que vai surgir um nome que pode ser qualquer um deles, mas eu espero que o meu também esteja na lista, né? Mulatinho. Ney Lopes, o senhor falou logo no começo que vislumbrou a crise que o Estado estava enfrentando, o cenário do Rio Grande do Norte na esfera política. Semana passada o ex-senador Zé Agripino esteve aqui na bancada e falou que estava faltando experiência, vivência para quem está à frente da questão política aqui no nosso estado, nessas pré-candidaturas. É nesse sentido que o senhor observa? Exatamente. Eu acho que o senador Zé Agripino definiu com toda a propriedade, porque às vezes há uma tendência do novo, é bom, o novo é bom. O que é o progresso? Eu, quando ensinava sociologia, dizia muito: progresso é a soma do novo com a experiência. Não pode ser só o novo, nem pode ser só a experiência. Você tem que somar, porque senão dá errado. Então o senador Zé Agripino opinou certo. A gente vê às vezes pessoas até bem intencionadas, não tem má fé, mas não tem experiência, não sabe lidar com o fato político, com o fato econômico, não sabe lidar com a inovação, que é muito importante. Nós estamos num mundo, numa dinâmica fora do comum. A velocidade das coisas a velocidade é tremenda, então você tem que lidar com isso, e o governo do Rio Grande do Norte, a meu ver, pecou muito nesse ponto. Ney, deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui, que a gente tem também entrevistado diversos políticos aqui e tem surpreendido com a indecisão deles com relação à sua chapa, a chapa a ser adotada no pleito de agora de 2022. O pré-candidato Ney Lopes vota em quem para presidente da República? Olha, o nosso partido não tinha candidato. Agora fez uma coligação com o Podemos, que apoia o presidente Bolsonaro. Eu não me oponho a essa candidatura, até porque eu sempre disse que só tinha uma decisão na minha carreira, na minha pré-candidatura. Eu não voto no PT nem em Lula. Respeito, tem pessoas que têm valor, dialogo, mas não voto. Não voto porque eu conheço o PT, convivi com eles durante 24 anos e, com exceções de alguns, claro, todo lugar tem exceções, eu não posso concordar com a volta ao poder. Agora,
Eu também tenho que ter, portanto eu não me oponho, o presidente Bolsonaro, o governo dele não é um governo ruim, agora ele tem momentos de inflexões verbais que cria crises para ele mesmo. Gostei das inflexões verbais. Ele cria crise para ele mesmo. E o gozado... Definição mais hábil impossível. E o gozado é que ele diz e não faz, mas diz, aí cria crise. Aliás, eu fui colega de Bolsonaro há 16 anos, ele sempre foi assim. Sempre foi assim. Sempre foi assim, ele chegava na reunião, eu era do PFL com ele. Chegava nas reuniões, não concordo, tal, o estilo dele é esse. Agora, você não pode dizer que o governo tem corrupção, você não pode dizer que o governo não tem bons ministros, tem bons ministros, não é? Ele precisa se corrigir, se é que é possível disso, porque também, se você for analisar o PT, também Lula está com as inflexões verbais bem acentuadas. Inflexões de parte a parte, né? De parte a parte, mas a gente está diante disso. Eu não fujo da pergunta, eu estou dentro do processo. Agora, até aí você diz, mas Ney, Bolsonaro esteve aqui porque você não foi com o Cloriza. Eu mesmo vou fazer a pergunta difícil a mim mesmo. Eu não fui porque eu tenho muita cautela e procuro ser discreto. Ora, se Bolsonaro... Registrar que foi a única candidata que de oposição, pré-candidata do governo. Se Bolsonaro traz na garupa dele Rogério, eu chegar lá era um constrangimento para ele e para mim. Eu preferi não ir. Mas o meu partido está coligado. Só concluindo a chapa, Ney. O presidente, já entendemos aqui que podemos entender que o voto seria para Bolsonaro. Para governador. Para governador, Cloriza Linhares. Cloriza Linhares. Senado. Eu acho uma moça, não sei se ela já veio aqui. Veio. Veio no 12 ela é uma moça que inspira confiança. É claro, ela não é conhecida, mas é uma moça de boa formação, advogada, contabilista, uma base ética muito forte, boas ideias, e ela se põe desse processo como uma opção. É difícil, como a minha candidatura também é, mas nós estamos aqui, é Davi contra Golias, né? Completando a chapa aqui, sim, Senado vai votar no pré-candidato Ney Lopes. Claro. Deputado federal. Não, aí eu vou, aí não? Eu prefiro não, porque tem muitos companheiros de muito companheiro, né? Rebolo. Ney, eu queria fazer uma pergunta a respeito da gestão da governadora Fátima Bezerra, né? Esse tem sido um tema que também a gente tem abordado muito aqui no Repórter 98. A governadora Fátima afirma que não teve condições de fazer um governo mais ousado em função das dívidas que herdou do governo anterior. Qual a avaliação que o senhor faz do governo de um modo geral? De fato, essas dívidas herdadas foram um obstáculo que foi intransponível para o governo, ou Fátima poderia ter feito um governo mais ousado? Até do ponto de vista do desenvolvimento, né? O senhor falou a respeito disso agora há pouco, o senhor também tem várias proposições nesse sentido há muito tempo, no sentido de transformar o Rio Grande do Norte realmente num ambiente com condições favoráveis ao desenvolvimento. Queria que o senhor fizesse uma avaliação sobre o governo atual. Olha, não se pode negar que ela recebeu um governo endividado, não se pode negar. Um governo com atraso de pagamento, ela enfrentou muitas dificuldades, sob esse aspecto fez o dever de casa. Eu não vou negar isso, porque eu procuro fazer uma campanha que radicalize com a verdade e não com pessoas. Agora, quando eu digo que o governo de Fátima não inovou, é porque há coisas que um governante pode fazer que não depende basicamente de dinheiro. Por exemplo, eu sempre disse, até aqui nessa bancada muitas vezes, que o Rio Grande do Norte tem um potencial muito grande de se tornar um polo exportador, com a implantação de uma área de livre comércio aqui no Grande Natal, que é o lugar geográfico mais próximo da Europa, mais próximo dos Estados Unidos, do Canal do Panamá. No passado, quando Dom João III, ainda no século XVI, nomeou o capitania hereditária aqui, foi justamente por essa posição geográfica do Rio Grande do Norte, para defender das invasões francesas. Na Segunda Guerra Mundial, não precisa dizer, se não fosse o Rio Grande do Norte e o Grande Natal, Hitler tinha tomado a América Latina e chegaria aos Estados Unidos, né? Isso hoje é uma coisa unânime na história universal. Então hoje a vocação do Grande Natal é um polo exportador. Eu visitei a China várias vezes e muitos países da Ásia, onde houve essas áreas de livre comércio, onde elas se instalaram, o progresso foi muito grande. A área de livre comércio, você instala fábricas nacionais e internacionais, preserva as fábricas existentes locais, abre para os locais a perspectiva de joint ventures, ou seja, de associações para crescer, estimula o comércio, porque você passa
um crescimento enorme de serviços, as prefeituras explodem em receita, porque os serviços aumentam. Enfim, a área de livre comércio é a grande chave do progresso chinês e asiático. Nós aqui temos a condição natural, o melhor local da América Latina. Por que Fátima não tentou isso? É aí que fica a minha dúvida. Dentro dessa linha, né, de tornar o Rio Grande do Norte uma área de comércio, você tem, por outro lado, um complicado na sua logística, né? Um aeroporto que não decolou, um porto que tem suas dificuldades. Aí, como vencer o terminal pesqueiro, que não saiu do papel? Nós temos uma vocação natural para que a pesca aconteça. Poderia termos linha de financiamento. O legislativo, nós legisladores daqui poderiam ter brigado com o governo para ter essas linhas de financiamento para estimular nossa pesca aqui na costa, melhorar. Você vê que o povo do Ceará, o povo da China vem pescar no nosso litoral e tirar do nosso proveito. Como modificar esse cenário do Rio Grande do Norte? Vontade política, Mulatinho, nada disso é intransponível. Veja bem, eu tive em Shenzhen, na China, quando instalaram lá à beira do Rio do Sal uma área de livre comércio, que hoje é uma das mais próximas de lá, sempre foi. A grande dificuldade era um porto, e o governo não podia construir. Os empresários se uniram e construíram. Não sei se foi PP, mas porque eles tinham interesse para escoar a produção. A mesma coisa ocorreria aqui em 4, 5 anos. A gente está com esse problema do porto resolvido. Na verdade, é lícito colocar o seguinte, que na falta da disponibilidade de recursos, ligar os polos ou ligar os pontos é uma alternativa que envolve muito mais um planejamento e uma criatividade do que propriamente uma necessidade financeira orçamentária. Exatamente, cabe ao governo, Filito, numa área de livre comércio, montar a infraestrutura, água, energia, comunicação, a fiscalização alfandegária, porque é um polo especial. O restante, treinamento de pessoal, as empresas fazem. E lembrando que eles fazem. Você vem botar uma fábrica de computador, você treina a sua mão de obra, não vai, o governo precisa gastar, não. E lembrando que o polo que se esperava ou que se imaginava a partir do aeroporto de São Gonçalo, existe ali uma disponibilidade de área enorme e com relação à melhoria só praticamente de acesso, esse distanciamento é muito encurtado, né? Porque o que tem de área ali, o aeroporto, nosso privilégio geográfico de proximidade é um... Ney, o Robert Costa pergunta: boa noite, senhores da bancada, repórter 98 e todos os espectadores. Qual a avaliação do ex-deputado Ney Lopes, pré-candidato ao Senado, sobre os atuais senadores representantes da nossa bancada? Antes de responder ao Robert, eu quero só dizer o seguinte: essa tese da área de livre comércio é um polo exportador, mas é um polo turístico também. Você cresce a exportação e você estimula o turismo. Todas essas áreas de livre comércio têm dezenas de hotéis ao lado, porque as pessoas circulam e o turismo aumenta a circulação nos hotéis, nos restaurantes. É uma coisa natural, não precisa o governo fazer. Bem, com essa observação, eu peço vênia ao ilustre ouvinte para não formular assim, nenhuma crítica de ordem pessoal. Eu sinto, usando uma linguagem que é da minha profissão, que no Senado está faltando um advogado do Rio Grande do Norte. E eu quero ser o advogado do Rio Grande do Norte. Eu acho que hoje não tem. Pode ter até boa vontade, desejo de acertar, mas não, acho que falta um advogado que fale pelo Rio Grande do Norte com relação aos interesses econômicos, criação. Por exemplo, se essa minha candidatura desse certo, em função das circunstâncias, eu no outro dia estava com um projeto lá para a área de livre comércio. Porque tem que ser federal, tem que ser uma lei federal. E não depende quando eu digo Fátima podia ter estimulado, não é competência dela, mas podia ter reunido a classe política, dado um respaldo para isso ser aprovado a nível federal. Exercer uma pressão, né, a respeito desse sentido. Ney, como é que o senhor vê o atual cenário de tensão institucional, né? Inclusive alguns falando em possibilidade de ruptura institucional, de alguma aventura golpista, e o sistema eletrônico de votação? O senhor confia nas urnas eletrônicas? Olha, a aventura golpista, vem aquela história com relação a Bolsonaro, né? Eu acho que não só ele também disse que o STF planeja um golpe contra ele, de ambas as partes. Ele fala mais do que age. Eu não vejo nada de concreto nesse caminho.
Há sim aquelas reações emocionais, mas eu não acredito em golpe do Brasil, até pela índole do povo, e se faça justiça pela tradição das Forças Armadas. As Forças Armadas brasileiras, elas hoje demonstram muita segurança institucional. Você pode ter uma exceção de um ou outro porta-voz que queira agradar mais o governo, mas de uma maneira geral, eu acho que as Forças Armadas estão muito conscientes do papel que tem de manter e preservar as instituições nacionais. A outra pergunta... A urna eletrônica. Eu confio 100% da urna eletrônica, até prova em contrário. A minha opinião é 100%. Acho desnecessário essas dúvidas. Esse tensionamento STF, governo, já houve conselho, houve falas que é preciso tirar o pé do acelerador, vamos apaziguar, mas a gente não vê, é sempre esticando a corda, presidente Bolsonaro do lado e ministro do STF do outro lado. Qual é o cenário que se vislumbra com essa birra, essa briga? Ô Mulatim, você inteligentemente resumiu essa circunstância que é muito perigosa para o país. Um puxa a corda e o outro do outro lado também puxa. Nós temos hoje um ativismo judicial de um lado e de outro. Ninguém pode dizer que é só de um lado. Eu acho que essa é uma missão difícil, mas eu gostaria de colaborar com ela, porque eu tive alguma experiência quando fui presidente do Palatino no pacto que os chilenos fizeram, o próprio pacto de Moncloa que a Espanha fez. Eu fui algumas vezes lá em debates. Eu acho que é uma missão do Congresso Nacional em busca de uma paz nacional pós-eleição, e é o Congresso que tem que puxar essa corda, colocar quem queira ir para a mesa, sentar e procurar unir convergências e separar divergências. Isso é possível? É. O Chile fez, a Espanha fez, Portugal fez, a Polônia fez. Então, você está vendo que é um caminho, vai ter para todo mundo aderir? Não, cada um continua com o seu perfil de oposição. Agora é preciso priorizar o país. Se houver uma possibilidade do Congresso Nacional, a partir do próximo ano, liderar ou convocar ou mobilizar a nação para um pacto desse tipo, a gente pode chegar a alguns pontos de convergência. Um dos pontos é uma reforma constitucional, por exemplo, que você mude a estrutura do próprio Poder Judiciário, para o ministro Supremo não ser mais vitalício, ser por mandato. Fazer isso jogando uns contra os outros não é bom para o país, mas fazer isso num consenso é bom para o país. O pré-candidato Ney Lopes, se convidado, irá aos debates programados aí? Todos. Eu fui o primeiro que há um mês atrás propôs debate. Eu estou absolutamente aberto para os debates. Acho que o momento é de debate, não de confronto, de debate. Para que as pessoas e um tipo de radicalização que eu prego. Eu serei radical com as propostas. O comunicador... A gente tem que radicalizar com as propostas. Jean Fernando manda mensagem aqui no WhatsApp. Boa noite, que ele me chama. Boa noite, chefe. Este equilíbrio emocional de Ney Lopes está cada vez mais raro no país. O homem é puro bom senso. Registro de Jean Fernandes. Muito obrigado, muito obrigado. Tiago Rebolo. Tudo bem. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor a respeito dessa crise dos combustíveis que a gente está vivenciando, né? O Senado aprovou, a pedido do governo, o projeto que reduz a cobrança de ICMS sobre os combustíveis. Naquele momento o governo colocava ali a arrecadação dos estados como o grande vilão ali da questão dos combustíveis. Agora mirou na Petrobras, né? Mas falando desse projeto que reduz o ICMS, o senhor sendo senador, o senhor teria votado a favor ou contra? Teria votado a favor. Porque é necessário em caráter emergencial. É o que o governo pode fazer. E com relação à contrapartida, essa compensação... O governo está dizendo que vai dar, é uma negociação. Só para o diesel, né? Referente ao diesel. Aí é negociação. Agora, ninguém pode, numa hora dessa, radicalizar o ponto de não querer perder nada. Mas o senhor entende que essa medida é a que tem que ser adotada para enfrentar essa questão dos combustíveis, ou são necessárias outras medidas? O que o senhor defende para enfrentar essa crise dos combustíveis? Não, essa medida não resolve, ela é meramente emergencial. Outras medidas, a partir do próximo ano, o debate vai ser em torno de como um país como o Brasil, que é autossuficiente em petróleo, não faz o refino do seu próprio petróleo.
e manda o petróleo para fora e depois compra em dólar. Então isso aconteceu no Brasil pelo que a gente sabe que ocorreu na Petrobras. A Petrobras se descapitalizou, as refinarias prometidas de Pernambuco, de São Luís e de Fortaleza terminaram em escândalos de corrupção, além de outros, e portanto o país caminhou para ter essa dependência da importação do gás refinado, que é justamente o centro da crise. Então a gente tem que partir para uma política de refino, para uma política de estímulo a energias renováveis, que é olha, você veja o seguinte: o CETEGAS aqui do Rio Grande do Norte tem um trabalho excepcional. Verdade. Que identifica na costa do Rio Grande do Norte, com um pedacinho do Ceará, um potencial de geração de energia eólica em alto mar que equivale ao consumo hoje do Brasil, o total do consumo do Brasil. Quer dizer, isso é uma coisa extraordinária. Só falta o quê? Ajustar esse potencial a regras que fique alguma coisa para o Estado também, né? O Estado tem que... O povo é tal coisa, sabe, Filinto? Eu acho que nós que defendemos a democracia não podemos deixar nas mãos da esquerda radical certas bandeiras. Por exemplo, o combate à desigualdade social. Quem mais combateu a desigualdade social na história do mundo foram os liberais no século XIX, criando o imposto de renda. Quando o imposto de renda foi criado na Inglaterra, houve lutas porque diziam que era uma intervenção no dinheiro privado das pessoas. Chamavam de comunista quem defendia o imposto de renda. Então a gente tem que ter uma visão social, não é? Se não é estatizante, mas a gente não pode perder de vista que o Estado precisa ser forte. O Estado mais forte que existe no mundo é o americano. Agora, ele não pode ser intervencionista. Ele tem que ser regulador. E a partir daí você vai montando as cadeias de produção, a estrutura da economia, e o petróleo não é exceção. Eu, por exemplo, eu sou contra a venda da Petrobras. Por quê? Ora, com a Petrobras do Estado está havendo dificuldade, imagina ela nas mãos privadas, onde o lucro legítimo seria percebido. Você não vai vender uma empresa que é Estado. Eu sou a favor de privatizações, total. Mas no caso específico, não. O que você tem que dar é uma gestão à Petrobras no futuro. Não agora, nesse momento emergencial, que a gente tem que salvar as pessoas. É uma gestão que permita o gás ser refinado aqui, aumentar a rentabilidade e ter autossuficiência. Não só do petróleo, mas do refino também. Por que no país não decolou a terceira via e ficou a dicotomia Bolsonaro-Lula? E aqui no Rio Grande do Norte, Floriza é uma terceira via. Há espaço de crescimento terceira via? Ainda há sonho para a terceira via aqui? A terceira via nacional não colou, Bulatim, pelo choque dos egos. A vaidade, o egoísmo dos que se diziam candidatos. Eu sempre achei isso, era difícil, porque todo mundo apoiava, mas ninguém queria sair. Só quem saiu foi Mandetta e mais uns 2 ou 3. Então, fracassou. A Simone Tebet está tentando, eu acho difícil, mas é um nome, eu acho difícil. Até desejaria que ela crescesse, mas é difícil. E no Rio Grande do Norte, nós temos uma situação atípica, porque você ter uma governadora do poder, do PT, que é um partido que atrai muita polarização, e não ter um grupo forte contrário que tivesse um candidato preparado para enfrentar, eu acho que só existe aqui isso. Você está vendo que ainda hoje o candidato apresentado, depois de muitas tentativas, está tentando compor ali, acolá, enfrentando dificuldades dentro do seu próprio grupo. Floriza é um nome novo, ela é uma pessoa modesta, humilde, está se colocando bem dentro do processo e tudo pode acontecer. Mas eu não lhe diria que vai acontecer, mas tudo pode acontecer. Ney, como é que você vê a política de hoje, onde a prioridade é dada ao choque ao embate dos candidatos ou os pré-candidatos, em detrimento da apresentação e do argumento das ideias? Porque falta ideias. O que falta nos pré-candidatos é ideias, porque se eles tivessem ideia, eles não estavam se debatendo. Mas você concorda que às vezes, na falta de não ter o preparo,
caminhar nesse sentido seria uma espécie, como no boxe chama de clinch, de evitar a briga e ficar ali vendendo a tese de confronto? Não, eu acho que você polariza também com teses. Sim. Você polariza com tese. Eu coloquei na mesa aqui uma que pode polarizar um debate. Vender ou não vender a Petrobras? Não é uma coisa que acomode. Uns são a favor, outros são contra, né? O tema da privatização em geral, a própria conduta dos governos, a própria área de livre comércio, há quem diga que é uma forma de internacionalizar a economia. Enfim, o debate surge sempre. E eu acho que ele deve ser estimulado nessa linha de ideias, porque na linha do ataque pessoal, ele não rende nada, não deixa nenhum resultado e às vezes deixa ferimentos graves. Verdade. Tiago Rebolo. É isso, não. Agradecer aqui a presença do Dr. Ney Lopes, né? Desejar sucesso aí na caminhada. Olha, eu quero aqui fazer uma referência, mas já soube que está sendo sanada a ausência do meu amigo Filinto Rodrigues, né? Eu tô doido que ele roda aqui. Já vem me enrolando aí há uns 2 anos aí, somente. Voltando, me disse hoje, eu liguei para ele, tô indo lá para os seus domínios. Ele disse, eu tô voltando. Eu me lembrei daquela música, estou voltando. Que eu estou voltando. Deus queira, eu proteja, porque ele tem a tradição e o mérito desse programa, claro, inegavelmente, que vocês certeza. Muito bem souberam sustentar a bandeira e levar adiante. Que Filinto volte logo. Eu agradeço a oportunidade, porque eu sei da extensão desse programa, porque participei dele durante mais de 2 anos e recebi a mensagem do estado todo, nós aqui, né? A extensão da FM 98 é impressionante, a penetração, e eu fico muito grato, porque a minha luta é muito desse tipo de divulgação de ideia, porque tem gente que não sabe nem que eu sou candidato, tem gente que não sabe. O senhor é candidato? Muita gente se encontra comigo e diz, então, cada entrevistazinha que eu vou dando, né, pelo menos vai dizendo que eu sou um ousado, tô ousadamente tentando ser pré-candidato ao Senado, e isso ajuda e pode desajudar também se as pessoas discordarem, mas é um risco que a gente corre. De maneira que eu agradeço muito, estarei sempre ao dispor, vou para a luta, acredito na luta, acredito nas ideias, acredito nas propostas, acredito que eu posso ser, tenho saúde, tenho experiência, um advogado do Rio Grande do Norte. O que eu quero ser um advogado do Rio Grande do Norte no Senado Federal, no sentido de debater aqueles temas que possam trazer benefícios para o Estado e para o país também, porque o Senado é um fórum nacional, não é a Casa do Povo, é a Casa dos Estados. Eu conheço porque eu tive na Casa do Povo durante 24 anos, que é a Câmara dos Deputados. Então agradeço a vocês, estarei sempre ao dispor, e uma boa noite a todos os ouvintes e internautas.